Oi pessoal, tudo bom? Quanto tempo, hein? Bom, eu tô fazendo algumas videoaulas para poder ajudar vocês a entender melhor o conteúdo, né? Que por enquanto a gente ainda não tem uma plataforma, então eu fiz alguns slides. Eu vou fazer esse videozinho, né, explicando os slides com alguns vídeos de um simulador também que eu tenho no meu computador para explicar melhor e tentar ajudar vocês a entender melhor esse conteúdo, né, da tabela periódica. Então, nesse primeiro momento, né, eu coloquei uma breve história da tabela periódica, né. Aqui estão alguns cientistas, que eu não vou me atrever a falar o nome deles, em uma linha do tempo, né, sobre a tabela periódica. Aqui, então, né, o primeiro, em 1830, ele organizou as trindades, grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes, mas não conseguiu agrupar todos os elementos conhecidos. E em 1864 a gente teve, né, uma mudancinha na tabela periódica, que os elementos já conhecidos, até então se teria 60 elementos, eles foram dispostos por ordem crescente de peso atômico e observadas as semelhanças entre o primeiro e o oitavo, e o segundo e o nono, e assim por diante. Foi chamada de Lei das Oitavas. Em 1869, começou a tabela a ser organizada por Mendeleev, né, que é a que a gente usa até então, é a organização dele. Que ele retomou a ideia básica, né, do moço ali, dispondo novamente os elementos em função de seus pesos atômicos, mas tendo em conta simultaneamente a semelhança das propriedades entre elas, né? E para isso ele tomou as seguintes medidas: deixou um espaço vazio, prevendo a existência de novos elementos e, em alguns casos, de suas propriedades, como no galho. Inventou a ordem de alguns elementos para que eles ficassem na coluna vertical do elemento analógico. Exemplo, o telúrio era mais pesado do que o iodo, mas aparecia primeiro. Então, tem a tabela periódica de Mendeleev, que é a mais conhecida, eu acho. E em 1913, né, teve uma pequena alteração, que determinou o número atômico, né, o atômico de cada um dos elementos, que modificou a lei da periódica para que fosse entendida como a variação periódica das propriedades dos elementos em função dos seus números atômicos, tá? Aí ordenou os elementos segundo a ordem crescente de números atômicos, que é o que a gente segue hoje, e não segundo as massas atômicas. As propriedades dos elementos são uma função periódica do número atômico e as propriedades dos elementos estão relacionadas com a configuração eletrônica, ok? Então, esse é só um conhecimento geral assim, sobre a tabela periódica que a gente vai começar a estudar. Os elementos químicos estão organizados na tabela periódica ou classificação periódica dos elementos. Cada elemento aparece em uma quadrícula. As quadrículas estão dispostas em ordem crescente de número atômico a partir do hidrogênio, cujo número atômico é 1. Observe uma quadrícula da tabela periódica. É possível identificar o símbolo e o nome do elemento, o seu número atômico, a massa atômica e também o número de elétrons que o átomo desse elemento apresenta em suas camadas eletrônicas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da tabela. A organização da tabela periódica, em alguns momentos eu vou falar TP, tá, pessoal? Ela está relacionada com a distribuição eletrônica dos átomos dos elementos. Os elementos, eles são distribuídos por ordem crescente de número atômico. Aqui, ó, deixa eu pegar um laser aqui para ajudar, né? Laser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O número atômico é esse número que vai ficar em cima aqui, ó, da representação, né? Aqui no hidrogênio a gente representa com H, o número de cima é o número atômico. E esses números atômicos, eles estão em ordem crescente, tá? A tabela periódica está organizada em 18 grupos ou famílias, né? Pode chamar de grupo, pode chamar de família, os dois jeitos estão certos, que são as colunas verticais, ou seja, um grupo, e 7 períodos, que são as filas horizontais.
Então, aqui, ó, um período, outro período, outro período, outro período. Os elementos do mesmo grupo, eles têm propriedades químicas semelhantes, por isso que eles estão no mesmo grupo, né? Eles têm algumas características. Uma classificação importante existente na tabela periódica é aquela que divide os elementos em metais, não metais e semimetais. Os metais formam substâncias simples que, em geral, conduzem bem a corrente elétrica e o calor e são facilmente transformados em lâminas e em fios. Os semimetais formam substâncias simples cujas propriedades são intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. Os não metais formam substâncias simples que, ao contrário dos metais, não conduzem bem o calor nem a corrente elétrica, exceto o carbono na forma de grafite. Também não são facilmente transformados em lâminas ou fios. Com relação ao estado físico das substâncias simples formadas pelos elementos, pode-se dizer que os metais nas condições ambiente formam substâncias simples sólidas, exceto o mercúrio, que forma uma substância simples líquida. Dentre os não metais, o carbono, o fósforo, o enxofre, o selênio, o iodo e o astato formam substâncias simples sólidas. O hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e os gases nobres formam substâncias gasosas. E o bromo é o único não metal que forma substância simples líquida nas condições ambiente. Todos os semimetais, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e o polônio, formam substâncias simples sólidas. Na tabela atual também se diferenciam elementos naturais e elementos artificiais. Os elementos artificiais são aqueles que não existem na natureza, sendo produzidos em laboratório. São artificiais todos os elementos transurânicos, ou seja, com um número atômico superior ao do urânio. Outros 4 estão situados na tabela periódica antes do urânio: o tecnécio, o promécio, o frâncio e o astato. Os demais elementos da tabela são naturais, ou seja, existem na natureza. Bom, aqui a gente tem um quadradinho, tá? Então, como eu disse, o número atômico ele fica em cima. Aí a gente vai ter o símbolo. A maioria das vezes vai ter escrito embaixo, assim, o nome e a massa atômica, tá? Por enquanto a gente não vai usar nada, só para vocês saberem. Então, elementos naturais, eles são menores, né, do que o número 92. O número 92, inclusive, entra nos elementos naturais. Do 92 para cima, eles são artificiais, né? Vai ter rodado um videozinho agora, inclusive, falando sobre isso. Então, a gente tem a divisão de metais, a gente tem a divisão de ametais, semimetais e gases nobres. Gente, a metais, eles têm esse A aqui que quer dizer não, tá? Então, se metais, ametais é não metais. Não metais e ametais é a mesma coisa, tá? É isso que eu tô tentando falar aqui. Então, os metais, eles brilham, né? Eles têm as características que foram ditas um pouquinho antes do videozinho, né? Os ametais, eles não brilham. Os semimetais, eles têm algumas características dos metais, algumas dos ametais. E os gases nobres, né? Que são uma família e que eles não se combinam com outros elementos. Eles são especiais. As linhas verticais da tabela periódica são os grupos ou famílias. A tabela periódica tem 18 grupos, sendo que cada um deles reúne elementos com propriedades químicas semelhantes. Os grupos ou famílias são identificados por números que vão de 1 a 18. Também podem ser identificados pela denominação tradicional, que combina as letras A e B com números que vão de 1 a 8. Alguns grupos recebem nomes especiais. O grupo 1, ou 1A, é o grupo dos metais alcalinos. O grupo 2, ou 2A, é o grupo dos metais alcalino-terrosos. O grupo 16, ou 6A, é o grupo dos calcogênios. O grupo 17, ou 7A, é o grupo dos halogênios. O grupo 18, 8A, ou 0, é o grupo dos gases nobres. Para os elementos dos grupos A, chamados elementos representativos, o número do grupo indica o número de elétrons na última camada. Por exemplo, o flúor,
o cloro, o bromo, o iodo e o astato estão na família 17, ou 7A. Isso indica que os átomos desses elementos possuem 7 elétrons na última camada. Para os elementos dos grupos B, chamados elementos de transição, o número do grupo não é igual ao número de elétrons mais externos. Os átomos dos elementos dos grupos B possuem, em geral, 1 ou 2 elétrons na última camada. Bom, organização das famílias da tabela periódica. Então, os elementos do mesmo grupo têm propriedades químicas semelhantes, né? E as famílias da tabela periódica, elas são representadas por A, quando são aquelas pelas 2 primeiras colunas, né? Aqui. E as últimas, né? As 6 últimas. E elas são denominadas assim. Esses são os metais alcalinos, né? O hidrogênio, gente, o hidrogênio não tem família. Veja que ele não tá laranjinha aqui que nem os outros, tá? Metais alcalinos terrosos. Aí a gente vem para a família do boro ou grupo do boro, família do carbono ou grupo do carbono, família do nitrogênio ou grupo do nitrogênio, calcogênios, halogênios e os gases nobres. Vamos ver o que mais aqui. Tá. E a gente tem, então, representados pelo grupo B, né? Como foi mostrado no videozinho, do 3 ao 12, né? Aqui, ó, essa partinha azul aqui, né? Então, aqui são os metais de transição, ok? E entra essas 2 séries aqui, ó, a série de lantanídeos e actinídeos, elas entram nos metais de transição, pessoal. Bom, agora aqui fala um pouquinho sobre os elementos, né, de transição interna, ok? Por quê? Porque eles teriam que estar aqui, mas aí ia ficar muito comprido, então eles ficam embaixo, tá? Eles são de elementos de transição interna e os elementos de transição externa são os daqui, tá? O B também é conhecido como elementos de transição não representativos, certo? Todo mundo que tem o B. E os elementos representativos, aqueles que têm o A, ok? A semelhança entre eles, né, de elementos da mesma família, ocorre porque o número de elétrons na camada de valência do átomo no estado fundamental é o mesmo para todo mundo da mesma família, tá? O que é essa camada de valência? O que é isso? Bom, isso a gente vai ver depois nos períodos, tá? Mas aqui só para explicar aqui, ó, que se a gente fizer a tal da distribuição, né, que nós ainda vamos aprender a fazer isso aqui, todo mundo aqui termina em 1. E todo mundo aqui tá na mesma família, né? A família dos metais alcalinos, do primeiro grupo. Todo mundo aqui tem essa característica, termina em 1. Né? Aqui, ó, eu coloquei alguns elementos, né? E aí eu queria saber o que eles têm em comum, o que vocês conseguem ver que eles têm em comum. Bom, se a gente pegar uma tabela e for procurar o carbono, ele está na família 4A e ele tem 4 elétrons na última camada. O nitrogênio está na família 5A, tem 5 elétrons na última camada. Todos eles, né, têm o seu número de elétrons, igual ao número da família, mas o que eles têm em comum? Não é o número de elétrons, ó, mas o número de camadas, pessoal. Olha aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se a gente olhar na tabela, eles vão estar um do lado do outro. Eles não são da mesma família, né? Mas eles são do mesmo período. As linhas horizontais que aparecem na tabela são os períodos. A tabela periódica apresenta 7 períodos numerados de cima para baixo. Os elementos com número atômico de 57 a 71, chamados lantanídeos, e os de 89 a 103, chamados actinídeos, foram colocados abaixo do corpo principal da tabela para economizar espaço. Porém, eles fazem parte, respectivamente, do 6º e do 7º período da tabela. Átomos de elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas, sendo que o número do período é igual a esse número de camadas. Por exemplo, no 3º período estão os elementos cujos átomos têm seus elétrons distribuídos em 3 camadas eletrônicas.
E agora, então, a gente vai falar sobre a organização dos períodos, né? A tabela periódica ela apresenta 7 colunas horizontais, portanto, 7 períodos, que indicam a quantidade de níveis que um átomo de um elemento apresenta. E isso quer dizer que, quanto maior o número de períodos, maior será a quantidade de níveis que cada um dos átomos do elemento apresenta. Quem está aqui, ó, na primeira, né, só vai poder ter 2 elétrons, pessoal, tá? Quem tiver aqui na L pode ter até 8. Quem tiver na M pode ter 8, qualquer número até 8, né? Porque o pessoal, os elementos que estiverem no grupo 1 vão ter 1 na última, aqui, né? No M. No 2 vão ter 2, então pode ser até 8 ou 18, ok? A mesma coisa no N, pode ser até 8, pode ser 8, 18 ou 32. Depois, quando a gente fizer a distribuição, vocês vão entender melhor por que além do 32 pode ser 18 e 8, tá? Mas a última camada, ela vai ser o número, né, o A, número, o númerozinho que tiver junto com A vai ser o número de elétrons na última camada. Essa última camada a gente chama de camada de valência. Bom, a gente deu uma olhada nos modelos atômicos, né? Então, aqui a gente vai fazer a distribuição eletrônica em camadas utilizando o modelo de Rutherford-Bohr, ok? Que é a distribuição que leva em consideração apenas a quantidade de elétrons máxima em cada uma das camadas, né? Segundo o átomo de Bohr, que a gente já deu uma estudadinha. As camadas que o átomo pode apresentar são de K a Q. Começa em K, porque quem organizou isso aqui, né, foi um físico-químico alemão. E Klein em alemão, né, pronuncia Klein, quer dizer pequeno. Então, por isso que começa na letra K. Só uma curiosidade. Então, aqui, a primeira camada, ela pode ter 2 elétrons e é o primeiro nível. Esse subnível e preenchimento eletrônico, outro momento, pessoal. Isso aqui agora não é a hora. Vamos ficar só com as camadas aqui, ok? Talvez vocês já tenham visto isso no ano. L8 pode ser chamado de nível 2, M pode ir a 18, nível 3. E assim, né, cada camada tem seu número de elétrons e o nível. Bom, como faz a distribuição que eu falei, né, que a gente ia aprender? Para realizar uma distribuição eletrônica em camadas é necessário conhecer o número atômico que vai ter em cima do símbolo, pessoal. Pois esse número vai indicar o número de elétrons ao total que tem nesse átomo. E tem que respeitar, gente, é muito importante respeitar o número de elétrons por camada, ok? Se o número de elétrons for suficiente, a primeira camada K, tu vai para a próxima camada, ok? E assim, respectivamente. A penúltima camada dos elétrons, ela nunca pode ser maior que 8. A penúltima tem que ser 8. Maior que 8 não pode. A última camada, ela tem que ser no máximo 8. Entendeu? No máximo. Então, a regra 3, né? A camada a receber elétrons nunca pode exceder o limite de 8 elétrons. Então, a penúltima e a última camada não pode ter mais que 8 elétrons, pessoal. E quando há mais elétrons do que cabe na última camada, nós devemos sempre repetir o número de elétrons da camada anterior e posicionar os elétrons restantes na próxima camada, ok? Então, aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos que eu vou fazer com vocês, porque essa parte realmente a gente tem que fazer. Ai, deixa eu só acertar o ponteiro, uma caneta. 16. Bom, eu tenho K, L, M, N. Vamos ver se precisa fazer mais. 16. Bom, na primeira pode 2. Então, eu vou botar 2. A L pode 8. 8. Ó, 8, 9, 10. Falta quanto? 6. Posso botar 6 aqui? Posso. Essa camada vai até 18. Mas a minha antepenúltima tem 8
certo? E a minha última não passa de 8, 6. Então, tá ok, certo? Eu vou pedir para vocês fazerem essas daqui, ó, e irem me mandando para que eu possa, né, auxiliar vocês e corrigir. Eu vou terminar o vídeo aqui, pessoal, para não ficar muito comprido. E qualquer coisa eu faço um vídeo só respondendo as dúvidas de vocês. Mas eu queria muito que vocês tentassem fazer essas alternativas aqui que eu tô girando em volta. Espero que tenha ajudado esse vídeo, que vocês estejam se cuidando. E qualquer coisa eu fico à disposição, tá? Um beijo.